Quero cumprimentar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, vamos ler a palavra no Evangelho de João, capítulo 5, e vamos refletir na bendita e santa palavra de Deus. Que o Senhor possa alimentar o seu coração, o seu ser mais profundo, se renovar na presença de Deus. Aquiete o seu coração, ajunte sua família, arruma aí o ambiente para que você possa concentrar-se na palavra do Senhor, na pregação e ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua casa, que o seu coração e sua família então receba a palavra. João, capítulo 5, vamos ler agora até o versículo 11. Vamos ler João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. A cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Vamos orar ao Senhor. Leia o versículo 12 também. Vamos orar ao Senhor e vamos refletir a palavra de Deus. Amém? Amém. Senhor, temos passado dias difíceis. Temos passado por dias difíceis. Nos sentimos às vezes entristecidos, abalados. Temos tido, Senhor, perdas que se chegaram também até próximo de nós. Só o Senhor para confortar o coração, só o Senhor para dar direção para o nosso coração, que muitas vezes fica desnorteado, fica, Senhor, realmente sem norte, sem direção, perplexo, angustiado, deprimido, perdido. Ó Senhor, pedimos Tua palavra nessa hora, pedimos o Teu alimento, pedimos porção dobrada do Espírito Santo. Fala conosco, alimenta-nos. Ó Deus, firma os nossos passos, nossos pés, os nossos joelhos na Tua presença. Precisamos de Ti, precisamos do Senhor. Ó Deus, Tu conheces cada coração que escuta esta palavra, conheces, ó Deus, o sofrimento pelo qual a humanidade tem passado. Por isso imploramos, fala conosco, firma-nos, renova-nos em Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, esse é um texto, uma história muito forte de um homem que, diz-nos o texto, que por 38 anos estava enfermo, por 38 anos sofrendo, por 38 anos ali sem norte, uma vida realmente um coração perdido, mente e sofrendo por 38
anos, diz-nos a palavra. E esse homem, conta-se a história, não é, que está aí no versículo 4, que eles estavam ali esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Esse versículo está aí entre colchetes porque é um texto que não se encontra no texto mais antigo, nos originais mais antigos. E então há uma pergunta se esse texto estaria, então, de fato, no texto original que João realmente escreveu da parte de Deus. A questão é que, segundo o próprio homem, não é, ele vai dizer aí que, verso 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Então, alguma coisa acontecia. De fato, fica essa dúvida se um anjo vinha em tempos específicos, se era apenas uma graça de Deus que acontecia naquele lugar, e eles passaram então a dizer que havia realmente uma manifestação de anjo, um anjo que vinha. Não temos esta certeza por causa desta questão de se o texto estaria ou não no original. Se não estivesse, então possivelmente teria sido uma interpretação, uma tradição, uma compreensão, porque teria acontecido um milagre naquele lugar e passou-se a crer que seria um anjo, então teria sido colocado aqui em algum momento. Fica aí esta dúvida, eu não sei a resposta, mas o texto não quer firmar-se nisso, o texto quer apontar para Jesus, o texto quer apontar para a graça de Deus em Cristo. O texto quer nos mostrar que, passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus vai se apresentar e vai se manifestar na vida desse homem. Essa é a questão. É a presença de Cristo na vida de pessoas como este homem, e o que acontece com a vida de homens como este aqui é que nós devemos olhar, perceber, compreender o que Deus quer falar conosco por meio da própria vida de Cristo Jesus, que caminhou entre nós, abençoando vidas, manifestando a glória de Deus, manifestando a graça de Deus, trazendo perdão, cura, salvação, sentido para a existência. Então esse texto nos fala da graça, a graça de Deus em Cristo, a graça de Deus em Cristo Jesus, a graça que se manifesta mesmo quando há um coração desnorteado, um coração sem norte, um coração perdido. A graça que se manifesta diante de um coração desnorteado. Como já vimos aí, quero voltar, o texto nos diz que estava ali um homem enfermo. Versículo 30, versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Fica a dúvida se ele estava naquele lugar por 38 anos, enquanto também enfermo, ou se ele estava ali, alguém o trazia de vez em quando, se estava ali já há um tempo. O fato é que ele estava enfermo por 38 anos. 38 anos de sofrimento, de uma vida sem qualquer perspectiva, uma vida sem propósito, uma vida sem norte, uma vida sem respostas, uma vida de dores, uma vida de sofrimento, uma vida realmente extremamente sofrida. E aí, queridos, Jesus nos diz a palavra, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Que tremendo, queridos! Queres ser curado? E nós imaginamos que imediatamente ele vai gritar: Senhor, eu quero, é tudo que eu quero. Mas não, queridos, não é isso que ele responde. Ele responde totalmente diferente do que nós pudéssemos imaginar. Ele responde: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Vou ler novamente, porque eu estou tentando passar um pouco da emoção, que eu não sei
mas um coração desnorteado, 38 anos, sofrendo. O que ele quer mostrar para Jesus é sua dor. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Não tem oportunidade, não tem para mim, não tem possibilidade, eu sou sozinho, eu não tenho ninguém. Queridos, eu estou reforçando isso aqui, porque o texto está nos mostrando justamente o coração desse homem. Um homem sem norte, um homem sem perspectiva de vida. Ele estava tanto assim, tão tomado por este coração sem norte, que o que ele responde para Jesus não é: eu quero ser curado. Ele responde justamente o que estava no seu coração: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém, não tenho ninguém que possa me ajudar. Eu não tenho possibilidade, não existe chance para a minha vida. Alguns ramos teológicos têm tentado afirmar que só uma pessoa com muita fé, com decisão, com uma atitude, ela alcançaria a graça de Deus. Esse texto aqui vem nos mostrar, queridos, mais do que o que é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça que se manifesta em meio aos corações desnorteados. Jesus disse para esse homem, então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E tomando o leito, pôs-se a andar, porque estava curado. Porque a graça de Cristo, o amor de Deus, a bondade de Deus, o favor justamente imerecido de Deus, porque é isso que é graça, é o favor imerecido de Deus. Não é porque essa pessoa está totalmente desnorteada, não é porque ela não tem uma fé viva, não é porque ela tem... Não, que não vai alcançar a graça. A graça é que nos alcança, queridos. É a graça que nos alcança. O coração desnorteado é alcançado pela graça. Ele foi curado, ele levantou-se, ele tomou o seu leito e pôs-se a andar. E pôs-se a andar, porque a graça de Deus, o nosso Pai, em Cristo Jesus, alcançou o coração daquele homem. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Queridos, coração sem norte, um coração existencialmente sem sentido, sem propósito, 38 anos sofrendo, 38 anos sem esperança, 38 anos gemendo, vida totalmente sem sentido, sem propósito algum. Mas Jesus se manifestou na vida daquele homem, trazendo-lhe perdão, graça, cura, possibilidade de andar, de viver e de ter uma vida cheia de propósito. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus em Cristo Jesus. Abre os seus olhos, abre o seu coração, porque estamos aí diante da pandemia, estamos aí diante de perplexidades, estamos aí diante de tudo que quer fazer com que o nosso coração fique perplexo, fique sem norte, fique perdido, fique sem rumo, existencialmente desesperado às vezes. Mas o texto vem nos mostrar o Cristo que dá sentido à existência, o Cristo que traz propósito à vida, o Cristo que traz cura, que traz graça, que se manifesta em meio aos desesperos existenciais, a uma vida sem norte, sem direção, sem esperança. O texto continua dizendo, queridos: imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse:
olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Queridos, o segundo aspecto que esse texto quer nos ensinar, que nos mostra, que nos revela, é que Jesus que veio e se manifestou na vida daquele homem que estava ali, com o coração completamente desnorteado, sem esperança, sem propósito, sem perspectiva de vida, a graça se manifestou. Ele estava curado, ele estava andando, ele estava agora com uma possibilidade de uma vida completamente nova, mas Jesus sabia que o pecado podia ainda dominar a sua vida. Jesus sabia que ele podia se entregar uma vida novamente sem norte. Por isso Jesus diz a ele, por isso Jesus lhe disse: não peques mais, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Queridos, é possível alguém não pecar mais? Nós somos pecadores. Às vezes temos um pensamento ruim, ou às vezes desejamos alguma coisa que não queremos, às vezes fazemos mal a alguém que nem gostaríamos de fazer. Somos pecadores. Jesus sabia que esse homem ainda iria falhar em algum aspecto na sua vida. Mas então o que Jesus está dizendo? A ideia aqui é existencial, filosófica, espiritual, teológica, de que justamente não se entregue a uma vida ao pecado, uma vida de pecado. Não se entregue a uma vida sem norte, sem rumo, porque agora a graça se manifestou na sua vida. Ora, se a graça se manifestou na sua vida, se Jesus se manifestou na sua existência, viva para Cristo, viva uma vida cheia de propósito, viva uma vida não entregue ao pecado. É isso que Jesus está dizendo para esse homem, e que ele entendeu, e ele volta e ele diz para aquela liderança religiosa, moralista, legalista, presa no seu legalismo religioso. Ele vai e diz: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. É isso aqui, queridos, que Jesus estava dizendo. Esse homem foi impactado pela palavra do Senhor, que o exortou a viver uma vida com propósito, não uma vida entregue ao pecado, uma vida sem norte, uma vida de qualquer jeito. A graça, a presença de Cristo se manifestou na vida dele, e agora ele tem um norte, ele tem um propósito. E o propósito, sabe qual que é? Se não outro, que a Bíblia nos fala o tempo inteiro, principalmente o Novo Testamento, que o propósito da nossa vida é viver para Cristo, é viver para o testemunho de Cristo. Nós somos testemunhas vivas do Evangelho, nós somos testemunhas vivas da graça de Cristo. Amém, queridos? E esse homem, ele compreendeu, ele foi e disse: Jesus me curou. Isso é ser testemunho. Testemunhar do que Jesus tem feito na nossa vida. Se nós estarmos perdidos, desnorteados, angustiados, perplexos, existencialmente sem norte, agora nós temos vida, agora nós temos o perdão de Deus, agora nós temos o Pai, agora nós temos o Cristo vivo na nossa existência, agora nós temos testemunho para dar, nós temos uma história para contar do amor de Deus na nossa vida, do amor de Deus na nossa vida. E esse homem não tem outra coisa a fazer, ele tem agora uma vida com propósito, uma vida com propósito, viver para a glória de Deus, viver testemunhando de Cristo. Jesus me curou, Jesus me transformou, quem me curou foi Cristo, Ele é a razão da minha vida, Ele é a razão da minha existência, Ele é o chão, Ele é o norte, Ele é o que dá sentido a tudo. Jesus de Nazaré, aquele que é o Filho de Deus, aquele que sim é igual ao Pai, é o Filho do Pai e é igual ao Pai, o Cristo eterno, o Deus vivo, o Senhor que nos ama, que nos dá o sentido da própria existência. Queridos,
quero deixar apenas estas duas lições, então, que o texto nos traz assim de forma tão cristalina, tão forte para a nossa vida, tão desafiadora. A primeira lição, então, realmente é esta, que nós passamos a trazer aqui as aplicações para a nossa existência. Eu não sei como é que você está hoje, meu irmão, minha irmã querida. Muitos de nós estamos perplexos, muitos de nós estamos com medo, muitos de nós estamos nos entregando a esse coração desnorteado. A gente vai ficando angustiado, passaram-se alguns meses e ainda não sabemos se a vacina vem rápido, se não vem rápido. Pessoas realmente têm morrido muito próximo de nós. De fato, isso nos abala, mas nós precisamos nos abrir para a graça de Deus em Cristo. A graça se manifesta aos corações desnorteados. E se a graça já se manifestou na sua vida, peça ao Senhor para que se manifeste mais uma vez, para que Cristo venha e te visite, te renove, porque Ele vem, Ele nos visita, Ele nos renova. Ele é o Cristo que se manifesta em meio aos corações desnorteados. Em nome de Jesus, Senhor, visite sua casa, Senhor, visite sua vida. Abra o seu coração para a graça de Deus em Cristo. Abrace a graça de Deus em Cristo. Abrace a presença de Cristo. Abrace o amor de Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus. Só Ele, queridos. Só Ele é que vai nos dar esperança. Só Ele pode nos dar a certeza da vida eterna. Só Ele faz com que nós entendamos que a pandemia é menor do que Deus, é menor do que a graça de Deus, de que Deus está agindo, Ele não está indiferente ao que aconteceu no Líbano, a tudo que está acontecendo no mundo. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Que nosso olhar, nosso coração esteja voltado para o Cristo vivo, aquele que se manifesta mesmo em meio aos corações desnorteados. Quando aquele homem disse: Senhor, eu não tenho ninguém. Senhor, vem outro antes de mim. Senhor, parece que não tem bênçãos para a minha vida. Jesus disse: toma o teu leite e anda. Toma o teu leite e anda, ou seja, ser curado. E ele foi curado, ele se levantou e ele andou, porque a graça de Cristo se manifesta mesmo quando o nosso coração está sem norte, mesmo quando está meio perdido, angustiado, perplexo, existencialmente em crise. O Senhor se manifesta, e Ele se manifesta hoje na sua vida. Abra o seu coração, abrace a graça de Deus em Cristo Jesus. Outro lado, justamente, o texto nos mostrou e nós aprendemos que a graça de Cristo não se manifesta na vida daquele que conheceu o seu nome, sua graça, para a pessoa viver uma vida de pecado. Algumas pessoas pensam assim: Jesus me salvou para eu viver para mim mesmo. Jesus me salvou para eu ser feliz, né? E eu tenho que ser feliz. Jesus me salvou para eu ser feliz, mas eu só vou ser feliz se eu estiver com Ele, andando com Ele. Se eu estiver vivendo uma vida de pecado, eu vou ter prazeres momentâneos, circunstanciais, mas não prazer profundo, consistente, eterno, e que acima de tudo, amados e amadas irmãs, nós precisamos ter uma vida com propósito. Jesus diz: não peques mais, não viva para si mesmo, não viva para o mundo, não viva para os pecados, viva para Deus, uma vida de propósito, uma vida para a glória de Deus, uma vida testemunhando: Jesus me salvou, Jesus transformou minha vida, eu sou um filho amado de Abba, eu sou um filho, uma filha amada do Papai do céu, eu tenho Cristo. Ele é o norte da minha vida, Ele é o chão da minha vida, Ele é a razão da minha existência. Queridos, que o Senhor nos ajude a retomarmos uma vida com propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você ficar olhando apenas para o vírus, olhando apenas para o que está acontecendo, para a pandemia, para as perdas, se você apenas olhar para tudo que está acontecendo que é real, mas se você perder os seus olhos, olharem para Cristo e se firmarem em Cristo, você vai continuar perplexo,
perdido, desnorteado, você vai deixar e abandonar a sua vida de propósito. Preste bem atenção. Tem gente aqui na Esperança, né, a Fabiana, que é enfermeira, está lá no fronte. Deus te abençoe, minha irmã, é uma vida de propósito, trabalhando, servindo, e que o Senhor te abençoe, o Espírito Santo te dê renovo, que o Senhor te proteja, mas saiba que você está vivendo uma vida com propósito, Fabiana. E aqueles outros, cada um aí no seu mistério, na sua profissão, no seu trabalho, naquilo que faz, você tome posição. Eu sou uma testemunha de Cristo, eu tenho uma vida com propósito. Não é a pandemia, não é uma circunstância, não é talvez o desemprego na situação de alguns, que vai tirar de nós a vida com propósito. Jesus é que dá o propósito à nossa existência, e o propósito é testemunhar de Cristo. Se você é um grande empresário, tem muito trabalho, muitos empregados, muitos projetos, deixa eu dizer uma coisa para você: o seu propósito maior não são os seus projetos. O seu propósito é, por meio de todos esses projetos, glorificar a Cristo, viver uma vida para a glória de Deus. Seja o seu projeto pequeno, o seu projeto maior, seja você um empresário, seja você um funcionário, seja você um desempregado, seja você um obreiro, pastor, seminarista. A nossa vida é uma vida para ser vivida com propósitos de amar a Deus, amar o próximo, servir a Deus, servir o próximo, abençoar os missionários, abençoar os projetos missionários, engajarmos na obra de Deus, no reino de Deus. Isso sim. Agora, para isso, alguns vão ter que abandonar a empresa, o trabalho, outros não. Outros vão servir o Senhor com o seu trabalho, com as suas empresas, com os seus projetos pessoais, louvando e servindo a Deus. Uma vida com propósito, testemunhando. Quantas oportunidades você tem perdido nesses dias da pandemia de testemunhar como esse homem compreendeu. Vai, não peques mais. E ele foi e disse: Jesus me curou. Jesus me curou. Queridos, um testemunho assim, aqueles homens, aqueles fariseus se tornaram indesculpáveis. E quantas vidas já não se converteram, não foram salvas, por causa de um breve testemunho? Jesus transformou a minha vida. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Rei, Ele é que dá sentido a tudo, Ele é que faz com que a minha vida seja vivida com propósito, uma vida com propósito. Tome atitude diante do Senhor. Ore ao Senhor: Deus, tira as angústias, tira a perplexidade, mostra-me que a graça já me visitou, que eu já tenho uma vida com propósito e eu preciso vivê-la. Preciso viver para Cristo, preciso testemunhar de Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê um renovo de vida. Quero só terminar com um testemunho. Eu caminhei com um rapaz que o pai tinha deixado uma empresa, e uma empresa com muitas dívidas. O pai faleceu de uma forma muito difícil, a mãe tinha falecido também, e ele estava com uma família em frangalhos, sem Cristo, sem esperança, sem vida, perplexo. Ele foi convidado para ir numa reunião de pessoas cristãs, conheceu uma pessoa que era cristã, crente, filho de Deus, e convidou para ir um encontro na sua casa. E era um encontro de irmãos cristãos, e ali houve alegria, houve leitura bíblica, houve cânticos, houve oração, e ele ficou perturbado com aquele testemunho. Aqueles irmãos vivendo com propósito impactaram a vida deste jovem empresário. E ele passou então a caminhar para a igreja e se converteu a Cristo, e se converteu a Jesus. E começou então a buscar essa vida com propósito. A graça o alcançou sem norte, sem perspectiva, só dívidas, só problemas, só perdas, casamento quase destruído. Mas ele passou a caminhar com Jesus, e caminhando com Cristo, Deus começou a abençoar aquela empresa, dar a sua vida e tudo. E ele chegou um momento então que ele pensou que ia fechar a empresa, estava muito com o coração fervoroso, servindo a Cristo, ia fechar a empresa e tentar viver mais para a igreja, pregando, fazendo palestras. E ele entendeu: não. O Espírito Santo mostrou para ele que não, que ele já estava abençoando
a pessoas, ele já estava servindo a Deus. Algumas coisas que ele estava fazendo, uma empresa de porte razoável, então ele reunia aqueles funcionários todos e estava ministrando a palavra, e ele percebeu que a empresa sustentava várias famílias e testemunhava para várias famílias. Ele passou também a abençoar vários projetos no Brasil e fora do Brasil, com o seu comprometimento com a palavra de Deus, com o testemunho de Cristo, uma vida cheia de propósito. É assim, queridos, alguns vão se tornar missionários, outros vão ser missionários por meio de suas empresas, seus trabalhos, mas jamais, se você foi alcançado pela graça, a vida só é uma vida de propósito se você testemunha de Cristo, de uma maneira ou de outra. Às vezes sem palavras, às vezes com palavras, às vezes com projetos, maiores projetos que menores, mas testemunhando de Cristo. Que o Senhor te renove no seu coração a decisão de viver uma vida com propósito para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por tua graça que se manifesta em meio aos corações desnorteados. E a tua graça nos renova, e a tua graça nos cura, e a tua graça nos aviva. A tua graça é melhor do que a vida, disse Davi. O Senhor que é bom, o Senhor que é maravilhoso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigado por tua graça. Obrigado, Pai, por tua graça em Cristo Jesus. Obrigado por teu desafio, porque a tua graça nos dá um propósito para viver, e nós não podemos viver para nós mesmos, para o nosso egoísmo, para o nosso pecado. Firma os nossos joelhos, nossos passos, ó Deus, no teu evangelho. Faz-nos viver essa vida de propósito para a glória do teu nome. Incendeia a nossa alma, os nossos corações com o teu evangelho. Os empresários, os funcionários, o de pouca condição, o de maior condições, todos nós servindo o Senhor, amando o Senhor, uma vida com propósito, no testemunho de Cristo Jesus. Não há outro sentido maior e melhor do que viver para Jesus, de que viver Jesus, andar com Jesus, testemunhar de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor, renova-nos. A pandemia não pode nos calar, a pandemia não pode, ó Deus, nos acuar. Ó Deus, muitos estão cantuados, com medo. Levanta-nos, ó Deus, levanta-nos com força, com fé no Senhor. Isso não implica, ó Deus, não estamos falando, Senhor, de aventureiros, de desrespeitarmos, ó Deus, os limites que precisamos respeitar nesses dias, mas como aquele que se levanta e vai à guerra, ó Deus, sabendo que tem limites a serem observados em uma guerra, sem qualquer infantilidade, mas, ó Deus, levanta-nos a favor do Evangelho. Não permita ficarmos, ó Deus, intimidados, acuados, desnorteados, com medo, aflitos e sem testemunhar de Jesus. Dá-nos, ó Deus, sabedoria para aproveitarmos as oportunidades. Queremos testemunhar de Cristo Salvador, Cristo nosso Redentor, aquele que dá sentido a todos e a tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Uma semana abençoada, receba a graça, a bênção em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, e que a comunhão, e que as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém.